You are currently the only person in this conference. Ótimo, então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. Então, já começando, lembrando que você tem até amanhã para fazer o primeiro questionário, e que o segundo questionário vai estar disponível a partir de quarta, para vocês responderem até a semana que vem. Tá, então, hoje, o que a gente vai fazer é continuar a aula passada, que a aula passada, como eu falei, ela era mais conceitual. E hoje a ideia, então, é pegar alguns exemplos de forças e aplicar as leis de Newton para tentar descrever, normalmente, movimentos e processos físicos extremamente simples. Então, o que a gente vai ver, como eu disse, são exemplos de forças que existem na natureza e depois aplicar elas para alguns sistemas de interesse. Aula 2, o vídeo ou tá no iAula ou tá lá no YouTube. Se tu clicar ali na parte do webconf dentro da turma, ali deve estar as duas aulas para baixar lá embaixo, para vocês olharem de novo. E qualquer coisa, se não tiver, então, tem no link no site do YouTube, que acho que eu mandei o link depois da primeira semana, mas eu posso já colocar aqui de novo, só um minutinho. Tá, tô aqui no YouTube pegando. Não pôr no YouTube, tem que upar mais tarde, já faço isso. Tá, mas mesmo assim aqui pelo e-aula vocês podem pegar. Tá, é só entrar no onde está a cadeira e bem em cima lá vai ter avisos, embaixo o link para o webconf. Aí, ao invés de entrar na sala, mais para baixo tem as duas últimas aulas. Mas se não tiver, amanhã tá no YouTube e eu envio para vocês o link direitinho. Então, pessoal, a gente vai ver alguns exemplos de força e aplicações delas. Tá? Então, a primeira força que eu já mencionei na aula passada é a força gravitacional, que lá da gravitação universal, que é uma lei, uma das leis que Newton descreveu do universo. Ele mostrou, não mostrou matematicamente, mas propôs, depois se observou tanto matematicamente quanto através de diversos experimentos, que se dois corpos possuem massa, por exemplo, um corpo de massa m1 e outro corpo com massa m2, esses corpos vão se atrair. Essa atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas partículas e diretamente proporcional ao produto das massas. Se vocês nunca viram isso, mas provavelmente viram lei de Coulomb lá no terceiro ano, observe que é exatamente a mesma equação lá de Coulomb. Só que em Coulomb, ao invés de massas, entra carga, ao invés da constante G, entra uma outra constante. Tá? Mas observe que a força tem a mesma carga. Tá? Então, essa daqui é a força gravitacional conforme descrita pela lei da gravitação universal de Newton. O que é importante que não está diretamente relacionado com a disciplina, mas eu gosto de falar, que é uma coisa que nem sempre as pessoas têm noção, que na ciência, pessoal, uma teoria é mais forte que uma lei. E eu vou dar um exemplo aqui. Okay? Uma lei, como essa lei da gravitação universal de Newton, ela me diz como que a massa M1 vai interagir com a massa M2. E como que essa interação é descrita por essa equação daqui. Okay? Uma teoria, como a teoria da relatividade de Einstein, ela me diz o porquê. Okay? Então, lá na teoria de Einstein, a gente entende por que dois corpos se atraem. Observe que, olhando somente a teoria de Newton, a gente não consegue entender o porquê. A gente só sabe dizer qual que é a intensidade dessa força. Quem dá o porquê é sempre a teoria. Então, por isso, pessoal, que nada é mais forte dentro da ciência do que uma teoria. Então, quando alguém falar alguma coisa, mas isso é só uma teoria, não. Se é uma teoria científica, ela foi testada, ela foi validada e ela segue sendo testada constantemente. Porque sempre que alguma teoria é testada e ela não passa no teste, ela cai por terra e uma nova teoria tem que ser formulada. Tá? Então, teoria
na ciência não é só uma teoria. Então, voltando. Então, Newton mostrou que duas massas vão sempre se atrair por essa força. Só que, se eu considerar um corpo que está sobre a superfície da Terra e quiser calcular a interação gravitacional entre a Terra e entre esse corpo, percebo que uma dessas massas, por exemplo, essa massa M1, vai ter o valor da massa da Terra, que é esse emissão. A distância entre um corpo na superfície da Terra e o centro da Terra é exatamente o raio R dela. E essa constante G, ela é uma constante universal conhecida, de tal forma que eu posso pegar esse G daqui, Gzão, essa primeira massa e essa distância, e juntar em um único termo. Esse termo ganha o símbolo de um Gzinho, que é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Okay? Então, a força-peso surge como uma aproximação da lei da gravitação universal, onde a força-peso, que daí ganha o símbolo de P, ela é igual à massa que está sobre a superfície da Terra, vezes a aceleração da gravidade G. Que aqui, para facilitar, a gente vai seguidamente utilizar como tendo o valor de 10. Okay? Então, obviamente, o recado fica para o futuro é se algum dia vocês forem construir uma ponte ou calcular o que exija mais precisão, obviamente usem o valor de 9,8. Okay? Mas aqui, para fins didáticos e para não complicar demais a nossa vida, vamos utilizar 10. Então, o que significa essa força-peso? Significa que um corpo de 10 kg sobre a superfície da Terra, ele está sujeito a uma força de 100 newtons, onde newton é a unidade de força. De fato, pessoal, quando a gente sobe uma balança, o que a gente está medindo na balança não é o peso, não é o peso no sentido de massa, que eu chamo de peso coloquial, e sim é a força-peso com que a gente está empurrando a balança. A partir dessa força que tu empurra a balança, tu divide ela por G e obtém a massa. Então, por isso que subir na balança é se pesar. Tu está literalmente medindo o peso, só que a partir do cálculo do peso, tu obtém a massa. Outro detalhe importante, pessoal, é que a força-peso é uma aproximação válida, não só para sobre a superfície da Terra, mas quando estiver perto da superfície da Terra. E por que isso? Porque o raio da Terra é na ordem de 10 na 6 metros, ou 1 milhão de metros, okay? Ou 1.000 quilômetros. Então, o raio da Terra é aproximadamente 6.000 quilômetros. Então, se eu tiver uma altura de poucos metros em relação ao chão, esse número não vai mudar muito, ainda vai ser da ordem de 10 a 6. Então, eu posso usar a força-peso como uma aproximação para não somente corpos sobre a superfície da Terra, mas sim corpos próximos à superfície terrestre. Então, todo corpo próximo à superfície da Terra vai ser puxado em direção ao centro da Terra por uma força, chamada de força-peso, cuja intensidade é dada pela massa do corpo que está sendo puxada, vezes a interação, vezes a aceleração gravitacional. Alguma pergunta? Alguém nunca ouviu falar disso na vida? Então, a primeira força que a gente colocou é a força-peso. Então, vamos supor que eu tenho um corpo qualquer e tem não somente força-peso ou uma outra força empurrando, mas tem várias forças atuando sobre esse corpo. E eu quero compreender qual o efeito que essas forças vão ter sobre o estado de movimento do corpo. Então, para compreender isso daí, para compreender como é que as forças vão atuar, o primeiro passo é construir o chamado diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? Eu vou imaginar que meu corpo está isolado do resto do universo, e só o que existe é o corpo e as forças que atuam sobre ele. Então percebam que esse corpo eu não sei se ele está deslizando no plano, se ele está subindo ou descendo, se ele está descendo no plano inclinado, mas eu pego ele e isolo as forças, isolo ele do universo e coloco somente as forças que estão atuando em cima dele. Isso daqui é o diagrama de corpo livre. A partir do diagrama de corpo livre, eu consigo calcular a força resultante sobre um corpo. Que lembre, lá da segunda lei de Newton, tinha que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
Então isso quer dizer que é a força resultante que vai gerar um movimento no corpo ou alterar o estado de movimento do corpo. Então, se eu tenho um corpo sujeito a 4 forças e eu quero descobrir qual que é a aceleração, eu tenho que calcular qual que é a força resultante. Então, lembrando que da segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes a aceleração sobre o corpo. E como eu falei na aula passada, como a gente está falando de somar e subtrair vetores, eu só posso somar e subtrair o que está sobre o mesmo eixo. Nesse caso, obviamente, como primeiro exemplo, está todo mundo ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, de forma que é trivial eu calcular a força resultante em cada uma das direções. Então, lembrando também da aula passada, a convenção é que sobre o eixo X, tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo. No eixo Y, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Então, pegando esse exemplo daqui, para a direita eu tenho uma força de 50 newtons, então na resultante no eixo X, esse 50 entra positivo, já a força F3 aponta para a esquerda, então na resultante do eixo X, esse 30 entra negativo. Isso aqui é igual a massa do corpo, que é 5 kg, vezes a aceleração na direção X. Então, menos 30 mais 50 dá 20 positivo, é igual a 5 vezes a aceleração. Isolando a aceleração, obtém ela como sendo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O que o sinal positivo me indica? Lembrem, isso me indica qual que é o sentido da aceleração. Se é positivo e eu estou na direção X, quer dizer que a aceleração aponta para a direita. Já a força resultante em Y é o que está para cima, que é a força F2 de 40 newtons, menos o que está para baixo, que é o peso do corpo, que se ele pesa 5 kg, 5 vezes 10 dá 50 newtons. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, de tal forma que eu posso isolar a aceleração e obter que ela vale na direção Y menos 2 metros por segundo ao quadrado. De novo, como eu estou na direção Y, esse carinha negativo indica que a aceleração é para baixo. Até aqui alguma dúvida? Acho que eu me esqueci de colocar no slide anterior, os 5 kg. Faltou colocar aqui um corpo de 5 kg sujeito a 4 forças. Tá? Mas faltou colocar no slide anterior, obrigado. Eu vou arrumar. Mais uma pergunta? Eu vou assumir que não. Então perceba, pessoal, que a aceleração na direção X ela aponta para a direita, na direção Y ela aponta para baixo. Só que essas são as componentes da aceleração, a componente em X e a componente em Y. E eu quero obter qual que é a aceleração de verdade. Vocês concordam que se a aceleração aponta para a direita e para baixo, significa que na verdade ela aponta na diagonal, como essa flecha vermelha indica. Então essa aqui é a aceleração resultante. E também lembrando do que a gente viu na aula passada, esse carinha aqui nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos são AY e AX. Então lembrando que esse AY é exatamente igual a esse lado daqui. Se isso daqui é hipotenusa quadrado é igual a soma dos quadrados catetos, ou a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados do cateto. Então, com isso, eu consigo descobrir que a aceleração resultante ela vale, na verdade, 4,47 metros por segundo quadrado. Então, relembrando, aqui é a componente x, que a gente obtém da segunda lei de Newton na direção x. Depois eu tenho a componente y, que eu obtenho da segunda lei de Newton na direção y. Lembrando, esse negativo me indica que esse carinha está para baixo. A soma desses dois vetores vai ter um módulo que é dado pelo Teorema de Pitágoras. E para definir qual que é a direção desse vetor vermelhinho, eu posso definir, por exemplo, quanto vale esse ângulo beta. Como é que eu vou definir quanto vale esse ângulo beta? Bem, de novo, da definição lá da trigonometria, que a tangente de um ângulo é o cateto oposto, ou seja, o carinha está lá do outro lado, que nesse caso é a y,
sobre o cateto adjacente. Quem que é o adjacente? O que está do ladinho do ângulo, que nesse caso é o AX. Então, tangente de beta é a y sobre AX. Lembrando que a y em módulo é 2, a x em módulo é 4, o que me indica que a tangente de beta é 0,5. Só que, de novo, isso aqui não me dá informação de quem que é o ângulo. Para obter o ângulo, eu tenho que usar o arco tangente. Tá? Nas calculadoras, pessoal, quem tiver calculadora científica ou quem tiver, sei lá, for depois usar a calculadora do laptop, eu só vou, por exemplo, compartilhar aqui a minha. Um minutinho. Então, essa aqui é a calculadora que eu tenho aqui no meu desktop, no PC. Então, se eu quero calcular a tangente, note, isso daqui calcula a tangente. Então, se eu colocar tangente de 50 graus, ele vai me dar o valor dessa tangente. Só que eu não quero a tangente, eu quero o arco tangente, ou a tangente na menos 1. O que isso quer dizer? Eu sei que a tangente de beta é 0,5. Então, eu quero saber qual que é o ângulo beta cuja tangente vale 0,5. Então, para isso, a gente tem que usar a segunda função do computador. Aqui é módulo. Desculpa. Onde é que é? Somente que agora deu branco aqui. Aqui é tangente hiperbólica. Então, nesse meu caso, está aqui, que é o ATAN, que é o ângulo cuja tangente é 0,50. Tá? De novo, a calculadora de vocês vai ter um comando chamado segunda função, você pode olhar depois nas calculadoras, que eu infelizmente tenho aqui, mas a calculadora do computador de vocês também vai ter essa função. Então, perceba que se eu pergunto qual que é o ângulo cuja tangente é 0,5, ele me diz que é 26,56 graus. Então observem que o beta é o arco tangente de 0,5, que é 26,6 arredondado. Tá? Alguém nunca usou a segunda função ou no celular, seja no celular, seja numa calculadora, ou seja numa calculadora de desktop? Eu sei que isso é algo que no ensino médio vocês, teoricamente, teriam que usar, mas, obviamente, pode ser que nem todo mundo tenha usado. Tá. Então, eu falei, sabe, olhem a calculadora de vocês, ou olhem na calculadora do celular, já que vocês agora podem usar o celular tranquilamente na prova, né? Ou na calculadora do computador de vocês, e procurem a função, ou vai se chamar ATAN, tipo era ali no meu, ou vai ter uma tangente da menos 1. Okay? A maioria das calculadoras científicas vai ter um botão chamado de segunda função, e tu aperta na segunda função, aí tu calcula a tangente. E é isso aí, o celular, a maioria deles tem a calculadora científica, por assim dizer. Vou pegar aqui a minha. Então, o meu é Samsung. Deixa eu só abrir minha câmera para ver se vocês conseguem ver. Tá. Então, tá aqui o celular. Tem um botãozinho, esse daqui. Também tem um monte, vai ter um pi, vai ter um monte de símbolo estranho. Se clicar, fica assim. Aí vai ter aqui o tangente, okay? Mas se vocês mudar, tem que são duas flechinhas. Se vocês apertarem ali, o tangente vira um tangente na menos 1. Okay? Que daí é o comando para calcular o arco tangente. Tá, isso aqui, de novo, o Android. Então,
De novo, depois olhem no celular de vocês, olhem na calculadora, para quem tiver, tentem fazer. Se não conseguirem, podem me mandar, sei lá, print screen do celular, que eu vou ajudando e tentando auxiliar vocês a acharem onde dá a segunda função. Isso, tem calculadores que é shift ao invés de segunda função. Então, é que na menos 1 são diferentes simbologias para definir o arco tangente. Mas lembra, a tangente está aqui desse lado, né? À esquerda, em cima. Se eu passo ela para o outro lado, tu concorda que eu tenho que passar dividindo. Alguma coisa que está embaixo, se eu passo ele para cima de volta, o sinal do expoente muda. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre tangente. Tá? Então, por isso ele fica no expoente da menos 1. Então, uma das formas de simbolizar o arco tangente é a tangente da menos 1. Outra forma é como ATAN, ou ATG, depende se usa TG ou TAN para definir tangente. Então, a primeira força que a gente viu foi a força-peso. Só que uma outra força que surge, normalmente junto com a força-peso, é chamada reação normal. Okay? Lembre também que na aula passada a gente viu que sempre que existe uma ação, surge uma reação de igual intensidade, igual direção e sentido oposto. Então, eu colocar um corpo de massa m sobre uma superfície vai gerar uma ação que é qual? O corpo m é puxado pela Terra em direção ao centro da Terra. Isso quer dizer que a força-peso do corpo m vai estar empurrando a superfície. A superfície ela reage a essa força, empurrando o corpo m com uma força de igual intensidade, igual direção e sentido oposto, ou seja, com uma força para cima. Por que ela ganha o nome normal? Porque ela sempre faz o ângulo de 90 graus com a superfície e o sentido é sempre saindo da superfície. Então, por exemplo, se eu coloco um corpo de massa m sobre uma mesa e ele não está se movendo, eu só larguei uma caixinha em cima da mesa, supondo que esse corpo tem uma massa de 10 kg, eu consigo descobrir qual é a reação normal, só usando o fato que a força resultante em y tem que ser igual a zero porque o corpo está parado. Para cima eu tenho a reação normal, para baixo eu tenho a força-peso do corpo, de tal forma que uma tem que anular a outra, ou seja, normal tem que ser igual a peso. Então, se o corpo tem 10 kg, por exemplo, o peso vai ser 100 newtons e a normal vai ter que ter a mesma intensidade. Por quê? Porque é uma reação. O que é importante, pessoal? Os pares... O par, ação e reação atuam em corpos distintos. Então, o peso, esse corpo vai empurrar a superfície vai reagir empurrando o corpo de volta. Então, como exemplo, para complicar um pouquinho, vamos considerar que eu tenho não uma superfície, mas sim duas. Então, eu tenho uma bola que está sendo empurrada contra uma superfície, contra uma parede, e além disso, ela está em contato com o chão. Então, vamos primeiro construir o diagrama de corpo livre dessa bolota. Então, eu tenho uma força F que empurra essa bola em direção à parede, que é essa força que eu simbolizo aqui. Se eu estou empurrando a parede vai reagir e empurrar a bola de volta, com essa normal N2. Além disso, se eu estou em uma região do universo que exista uma força, um outro corpo, como sobre a superfície da Terra, eu vou ser atraído em direção a esse corpo grande pela força-peso. No momento que a bolota é atraída em direção ao centro da Terra, ela empurra a superfície 1, que reage com a reação N1, empurrando a bola para cima. Então, a primeira pergunta, alguma dúvida aqui? Ótimo. Então, eu tenho duas forças atuando na direção X, duas forças atuando na direção Y. Eu consigo descobrir facilmente quanto que vale cada uma das reações. Se eu pegar a força resultante na direção X e como o corpo está parado,
Se ele está parado, a aceleração vale zero, logo, massa vezes a aceleração vale zero. Força resultante X é o que está para a direita, que é a reação N2, menos o que está para a esquerda, que é a força F. Logo, a reação N2 tem que ser igual à força F. Segundo, além disso, na direção Y, de novo, o corpo está parado, a força resultante tem que ser nula, o que está para cima, menos o que está para baixo, tem que ser igual a zero. Então, a única condição para esse corpo não estar se movendo é que as duas forças se anulam, ou que é normal N1 é igual a força-peso, que vale 100 newtons. Então, de novo, alguma pergunta? Antes da gente começar a piorar? Então, agora, pessoal, a gente vai para um exemplo que eu pessoalmente gosto bastante, mas que ele não é tão fácil de compreensão, eu já vou adiantar agora. Só que ele é muito bom para explicar o que eu falei na aula passada sobre referencial inercial, ou a gente calcular coisas em relação a algo que está parado. Aqui, infelizmente, eu não tenho tempo para discutir muito sobre referenciais, mas a gente pode pegar um problema clássico, que é um problema que Einstein gostava de discutir bastante, inclusive, que ele falava o seguinte, que se tu é lançado no espaço dentro de um elevador, ou se tu está te movendo aqui na Terra dentro de um elevador, tu não consegue perceber qual que é a diferença. Então, para entender um pouquinho isso, vamos supor que tem alguém colocou uma balança dentro de um elevador e que tu vai subir em cima dessa balança e vai medir tua massa, ou calcular teu peso. Então, por exemplo, a gente tem um passageiro que tem massa de 72 kg, 72,2. Por que esse número quebrado? Não faço ideia, eu copiei e colei do livro. Aliás, até sei, porque provavelmente a massa não estava em quilogramas, devia estar em alguma outra unidade bizarra usada nos Estados Unidos, mas enfim. Então, essa pessoa está de pé em cima de uma balança que, por sua vez, está dentro de um elevador. E esse elevador está se movendo. Então, uma pergunta é como é que vai ser a medida dessa balança em função da aceleração vertical do elevador, ou seja, se ele está subindo ou se ele está descendo. Então, perceba o seguinte, lembra que eu falei que às vezes a física só vale quando estou em um referencial inercial. Então, para a lei da física valer, eu tenho que calcular essa força resultante em relação a algo que está parado. Por que o elevador não é um referencial inercial? Porque ele é acelerado. O elevador está se movendo com uma dada aceleração. Okay? Então, qual que vai ser o nosso referencial? Vai ser o chão. Que eu posso considerar que o chão está em repouso e o elevador está se movendo em relação ao chão. Então, percebam que a leitura na balança, como falei antes, é a força normal. Menos a força gravitacional, menos a força peso, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, esse carinha está acelerado. Então, a força normal, que é a força medida na balança, ele é igual à força gravitacional, que passou para o outro lado positivo, mais a massa vezes a aceleração. Ou a força normal é a massa do corpo, vezes G mais A. Então, perceba o seguinte, se A vale zero, ou seja, o elevador está parado, força é igual a força-peso, força normal, né? Igual a força-peso, como a gente viu antes. Se eu estou acelerando, ou seja, para cima, esse carinha é positivo, e a reação normal vai ser maior do que a força-peso. Se eu estou descendo, esse carinha é negativo e a reação normal é menor do que a força-peso. Okay? E isso é devido a isso daí, pessoal, que quando o elevador começa a subir, ou começa a descer, ou para, a gente sente aqueles trancãozinhos. Okay? Aqueles são forças que são as famosas forças de inércia, por assim dizer. Que elas surgem quando a gente está em um referencial acelerado. Okay? É o mesmo tipo de força que surge quando o ônibus está lotado andando e freia do nada, a gente vai para frente. Ou quando um ônibus ou carro faz a curva e a gente vai para o lado. Alguma pergunta até aqui? Ok. Então, isso aqui é o que eu tinha discutido, que se não tem uma aceleração, a força normal é igual a força-peso, que nesse caso é 608 newtons, mas se
eu estou acelerando para cima, com uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Note que a minha reação normal vai dar 939 newtons, maior do que a força-peso. Se eu estou descendo com com aceleração igual ao módulo, só que agora como eu estou descendo, lembre, estou indo para baixo, senão é negativo, a leitura na balança vai ser menor do que a força-peso. Okay? Então, pessoal, percebam que quando o corpo está subindo, a força resultante sobre ele não é igual a zero. A força resultante é a força normal, que varia 939 newtons, menos o peso, que está para baixo, que é 608 newtons. Então, tem uma força resultante diferente do zero. Só que aí vem a parte legal, que quem está dentro do elevador, enquanto ele está se movendo, não na hora do trancão inicial, ele não consegue sentir se está se movendo ou não. Então, faça esse experimento, por assim dizer, a próxima vez que puderem sair de casa e pegarem o elevador. Depois daquele trancãozinho inicial, tu não sente mais força nenhuma. Então, em relação ao elevador, tu está parado. Só que perceba que, mesmo estando parado em relação ao elevador, a tua força resultante não é igual a zero. Por que não é igual a zero? Porque o elevador é um referencial não inercial. Então, quando tu for analisar alguém se movendo dentro de um elevador, tu tem que considerar o movimento dele em relação ao chão, em relação à terra. Como disse, isso aqui é algo bem não, mas tem um toque filosófico no meio. Mais alguma dúvida? Beleza. Então, o que acontece quando eu não estou parado, mas sim estou me movendo sobre uma superfície? É óbvio que vai existir reação normal, é óbvio que vai existir força-peso. Então, vamos supor que eu tenho 3 forças atuando em cima de um bloco. Uma força puxa para a direita, uma força puxa para a esquerda e outra força puxa para cima. Eu quero saber para qual lado que esse bloco vai andar. Okay? Então, lembrem, sempre que eu quero analisar o movimento de um corpo, eu tenho que construir o diagrama do corpo livre nele. Então, vou pegar esse corpo, isolar ele do resto do universo e desenhar todas as forças que estão atuando aqui em cima. Então, além das 3 forças, F1 para a esquerda, F2 para cima e F3 para a direita, eu tenho a força-peso. Por que eu tenho força-peso? Porque eu estou na Terra. Então, eu estou sujeito à atração gravitacional do planeta Terra. E, além disso, eu estou sobre uma superfície, o que significa que eu estou empurrando essa superfície para baixo, e a superfície está reagindo, empurrando o bloco para cima, com uma reação normal a ele. Então, essas são as 5 forças que estão atuando em cima do corpo. As 3 forças aplicadas, mais a força-peso, mais a reação normal. E, de novo, para calcular... Não tá. F2 é uma força externa. Okay? Mas ela vai influenciar no valor da normal. Por isso que a força F2 está ali. Então, primeiro vamos calcular quanto que é a resultante em X. Percebam que, como a força F3 é maior do que a força F1, é óbvio que a força resultante em X não vai ser igual a zero. Então, a força resultante em X vai ser o que está para a direita, que é a força de 60 newtons, menos o que está para a esquerda, que é a força de 20 newtons. Isso tem que ser igual à massa do corpo, que é 8 kg, vezes a aceleração. De tal forma que lá no final eu consigo obter que a aceleração vale 5 metros por segundo quadrado positivos na direção X. Ou, em outras palavras, na direção X esse cara está indo para a direita. Só que aqui na direção Y, eu tenho que... perdão. O corpo não está se movendo. E por que eu já sei que ele não vai estar se movendo? Porque, ele não está entrando em direção ao centro da Terra porque eu tenho uma superfície impedindo ele de ir para baixo. Além disso, a força F2, 60 newtons, é menor do que a força-peso. Por quê? Porque a força-peso é 8 kg vezes 10 newtons, dá 80. Então, essa força daqui não é suficiente para levantar esse bloco. Então, isso quer dizer que na direção Y, esse corpo não se move.
Ou, em outras palavras, na direção y, a força resultante sobre ele tem que ser zero. Então, quem que é a força resultante que atua em cima dele? É o que está para cima, que é a força F2, menos o peso que está para baixo, mais a normal que está para cima. Então, 60 menos 80 dá menos 20, que passa para o outro lado, mais 20. Então, perceba que o que faz a força F2? Faz com que o peso, com que a força com que a superfície empurrada fique menor. E, consequentemente, a normal vai ser menor também. Entenderam? Posso sim. Tá. Então, tu entendeu a parte na direção X, a parte na direção Y, ou nenhuma das duas partes? Ótimo. Tá, então, de novo. Quais são as forças que estão atuando na direção Y? Então, tem essa força externa, F2, que é, por exemplo, alguém querendo levantar esse caixote. Além dessa força que está querendo levantar esse caixote, existe a força peso, que puxa o caixote em direção à terra para baixo. Olhando a força peso e sabendo que o corpo tem uma massa de 8 kg, a gente sabe que a força peso é maior do que a força F2. Logo, esse bloco não vai sair do chão. Se ele não vai sair do chão, ele vai estar empurrando o chão. Se ele empurra o chão reage, empurrando o bloco de volta com a reação normal. Então, na direção Y, eu tenho esse conjunto de forças atuando. Normal e F2 para cima, força-peso para baixo. Como esse carinha não vai se voando, como esse carinha não vai afundar para dentro da superfície, a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero. Ou, em outras palavras, o que está para cima menos o que está para baixo tem que ser igual a zero. Então, para cima eu tenho F2, que é positivo, e a reação normal, que é positiva. Para baixo, tenho a força-peso como negativa. Então, calculando aqui, isolando a reação normal, eu tenho que essa reação vale 20 newtons. E, de novo, por que aqui a normal não é igual ao peso? Porque eu tenho essa força F2 aqui. Se eu não tivesse a força F2, normal seria igual ao peso. Só que eu tenho uma força a mais. Isso já fica, obviamente, de recado. Nem sempre a normal é igual ao peso. Okay? Tem que sempre fazer análise da segunda lei de Newton na direção Y para calcular a normal e para calcular o peso. Okay? Entenderam melhor agora? Ótimo. Então, pessoal, outra força que surge também, ou que tem um nomezinho especial, por assim dizer, é chamada força de tração. Então, tração vem de tracionar, então sempre que a gente puxa uma corda, ou um fio, ou um cabo, a gente diz que surge uma força de tração. De tal forma que a direção é sempre a direção do fio, e o sentido é saindo do corpo. Não, Alex, a normal é igual... ela vai ser igual ao peso quando não tiver nenhuma outra força, além da normal e do peso, atuando sobre um corpo em repouso, em uma superfície horizontal. Tá? Então, só botar aqui um. Que até pode ser lá o primeiro, esse exemplo daqui. Esse é o caso onde a normal é igual ao peso. O corpo está sobre a superfície, ele não está se movendo para cima e para baixo, então ele está parado sobre a superfície, e a única força que atua sobre o corpo na direção Y é o peso. Aí, nesse caso, peso é igual a normal. Se eu incluo uma outra força na direção Y, como aqui, que eu tenho a aceleração do elevador, ou como aqui, que eu tenho essa força F2, aí normal e peso não são mais iguais.
Então, pessoal, força de tração, como está falando, ela sempre surge no fio. Aqui, pessoal, a gente vai assumir que o fio, ou a corda, ou o cabo não é extensível. O que isso quer dizer? Que ele não é elástico. A gente vai assumir que ele é rígido, ou seja, que ele não faz nenhuma dobra. A gente vai assumir que a massa dele é desprezível e logo ele não precisa entrar nas contas. Então, a gente vai considerar um fio ideal. Tá, então, se eu penduro um bloquinho de massa 10 kg por um fio no teto, obviamente tem a força-peso que puxa esse bloquinho para baixo, e percebo que o bloco vai puxar o teto. Por quê? Porque tem uma força-peso puxando para baixo e vai puxar lá o teto. O teto reage, puxando o bloquinho de volta, gerando atração. Ok? Então, percebo que se eu pegar agora o diagrama de corpo livre do bloco, eu tenho peso para baixo, atração para cima. Se ele está parado, sem se mover, tração é igual ao peso. Só que, obviamente, vamos complicar um pouquinho a vida, não vamos pegar um bloquinho parado na horizontal. Eu tenho que prender alguma coisa na parede, ok? E para prender ele bem, eu estou usando não um, mas 2 fios, ou 2 cordas. Então, forma que esse bloquinho, essa esfera pesa 10 kg. Eu estou pendurando ele por uma corda que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal, ou seja, com o X, e uma outra corda que faz um ângulo de 75 graus com a vertical ou com o eixo Y. E a pergunta é, qual que é a tração em cada uma dessas cordas? Okay? Então, antes de ir adiante, vamos entender quais são as forças que estão atuando sobre o corpo. Obviamente, eu tenho a força-peso que puxa reto em direção ao centro da Terra, que é esse carinha daqui. Nesse primeiro fio, no fio 1, vai surgir uma tração que puxa a massa M em direção à parede, que é essa tração T1. No fio 2, vai surgir uma outra tração que puxa o fio em direção a outra parede, que é a tração T2. Então, observem que, ao contrário dos exemplos anteriores, estava tudo ou na horizontal ou na vertical, agora eu tenho a força-peso que está na vertical, só que T1 e T2 não estão nem na horizontal nem na vertical. Ou seja, não estão nem sobre o X, nem sobre o eixo Y. Então, também lembrando que foi no aula passado, eu tenho que decompor essas forças nas suas componentes ortogonais, na sua componente X e na sua componente Y, para só então poder calcular a força resultante. Por quê? Porque força resultante eu calculo ou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. Então, observe que esse carinha daqui, que é a minha tração 1, ele faz esse ângulo alfa com o eixo X. Okay? Observe que esse ângulo alfa com o eixo X tem que ser exatamente igual a esse ângulo alfa com esse eixo X aqui. Se vocês não entenderem bem por que isso, me fale. Tá? Mas lembrem, essa aqui é minha tração T1, esse daqui é a projeção no eixo X, essa daqui é a projeção no eixo Y. Se T1 fazer esse ângulo com o eixo X aqui em cima, ele tem que fazer esse ângulo com o eixo X aqui embaixo também. Okay? Então, como T1 está com o... Perdão, como a componente X está com o ângulo alfa, a componente X é T1 cosseno de alfa. Como assim correr? Não, seno e cosseno não tem necessariamente a ver com quadrante. Tu tem que ver qual que é o cateto adjacente ao ângulo e qual que é o cateto oposto ao ângulo. Okay? Essa componente daqui, que é a componente X, ela é adjacente ao ângulo. Lembra o que significa estar adjacente? É estar do ladinho ou estar com o ângulo. Se está com o ângulo, é cosseno. A componente Y, que é essa daqui, ela está sem o ângulo alfa, né? Se está sem o ângulo, é o oposto. Ou se está sem, é seno. Então, por isso que a componente X é T1 cosseno de alfa, a componente Y é T1 seno de alfa. Só que perceba que esse ângulo θ, se eu voltar aqui o slide,
ele não está com o eixo X, ele está com o eixo Y. Então, obviamente que a componente X da força de tração T2 é T2 sem o ângulo θ, ou T2 seno de θ. Enquanto que o ângulo ele está sendo feito com o eixo Y. Então, a componente Y é T2 cosseno de θ. Entenderam? Então, não decore que sempre eixo X é cosseno, sempre eixo Y é seno. Tem que olhar e ver aonde está o ângulo. Se o ângulo é com o eixo X, aí sim, X é cosseno. Se o ângulo é com o eixo Y, a componente Y que é cosseno. Entenderam? Eu sei que é confuso, por isso que a única forma de entender melhor é depois vocês pegarem, refazerem o exemplo, tentarem fazer exercício. Falando em fazer exercício, pessoal, eu ganho monitor, então a partir da semana que vem tem monitor. Eu decidi de avisar isso antes. Sim, as possibilidades são essas. Ou o teu ângulo vai estar com o eixo X, ou o teu ângulo vai estar com o eixo Y. Então, aqui, a componente X de T1 é T1 cosseno alfa, a componente Y de T1 é T1 seno alfa. No caso da força T2, a componente X é T2 seno de alfa e a componente Y é T2 cosseno de alfa. Então, percebam que, como esse carinha está parado, a força resultante em X é o que está para a direita, que é T1 cosseno de alfa, menos o que está para a esquerda, que é T2 seno de alfa, e isso tem que ser igual a zero, porque o corpo está parado. Então, essa daqui é a primeira equação. A resultante na direção Y é o que está para cima, que é T1 seno de alfa, menos o que está para baixo, que é T2 cosseno de θ, e a força-peso. Então, que é esse monstrinho daqui. Então, essa aqui é a minha equação para a direção X, essa aqui é a minha equação para a direção Y. Só percebo que eu não sei T1, eu não sei T2, mas eu sei quem que é alfa, quem que é θ e quem que é a força-peso. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas, logo eu tenho um sistema que eu consigo resolver. Para resolver isso, o que eu vou fazer é, da equação 1, isolar a tração T1. Então, percebo que eu tenho T1 cosseno de alfa, esse termo eu passo para o outro lado, ele vira positivo. Então, vira T2 seno de θ. E o cosseno alfa, eu posso ainda passar dividindo. Então, daqui eu consigo isolar que T1 é T2 seno de θ sobre cosseno de alfa. Além disso, se eu pegar... Além disso, eu posso pegar esse carinha, substituir na segunda equação. Então, ao invés de usar T1, notem que eu vou colocar algo que é dependente de T2. Aí eu vou saber todos os outros valores que estão dentro dessa expressão. Então, se eu substituir T1, no lugar de T1, eu vou ter T2 seno de θ sobre cosseno de alfa, que é esse termo daqui, vezes seno de alfa, menos a força-peso, menos T2, vezes cosseno θ, tudo isso aqui igual a zero. Mas, quando eu for multiplicar esse carinha, eu vou ter seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é igual a tangente de alfa. Então, o peso passa para o outro lado positivo, isolo T2, fica T2 vezes esse monstrinho. Só que qual que é a vantagem? Eu conheço todo esse monstrinho e eu conheço a força-peso. Então, se eu isolar T2, eu consigo calcular quanto que vale ela. Descobri quanto vale T2, volto para essa relação daqui, substituo os valores e consigo descobrir quanto vale T1. Então, alguma pergunta? Beleza, então. Então, além disso, então, pessoal, essa ideia de tração é o que define a máquina mais simples inventada pelo ser humano, que é basicamente utilizar uma polia. E por que é a máquina mais simples? Então, se eu pego uma corda, por exemplo, faço ela passar por uma polia e prendo a essa polia um segundo cabo, de tal forma que eu puxo esse lado aqui
dessa corda, percebo que vai ter essa força F vindo para cá. Só que essa corda vai acabar puxando esse primeiro poste, que vai reagir puxando para cá também essa corda. Então percebo que na polia eu vou ter duas forças F. Essas duas forças F, que lembrando F é a força feita pelo trator, vão atuar nesse segundo cabo. Então, se eu estou puxando esse carinha para cá com força 2F, esse carinha vai ser puxado também com uma força 2F. Então, se eu utilizo uma polia e um segundo cabo, eu duplico a força. Se eu utilizar duas polias e 4 cabos, eu vou estar quadruplicando a força. Então, por isso que uma das formas da gente conseguir levantar pesos muito grandes é utilizando polias. É literalmente a máquina mais simples que existe. Então, pessoal, a última força que a gente vai ver hoje é a força de atrito. Tá? Só para dizer que ainda, semana que vem a aula vai ser provavelmente bem curtinha, porque a gente só vai ver torque e também vai ter um questionário bem curtinho daí sobre torque. Okay? E provavelmente o questionário que está aberto, acho que eu vou expandir por mais uns dias a data para vocês poderem estudar melhor. Força elástica eu tirei para a gente ver mais à frente quando a gente for ver trabalho. Então força elástica vai vir na outra semana ainda. Que semana que vem vai ser só torque. E na outra semana daí vai ser trabalho, e dentro de trabalho a gente vai ver força elástica. E por que força elástica não está entrando aqui? Porque vocês perceberam que todas as forças que a gente está vendo não dependem da posição. E a força elástica depende da posição. Então, por enquanto, a gente está vendo só força constante. E depois a gente vai ver uma força variável. Sim, ele vai abrir a partir de quarta. O que eu estou falando é que talvez, provavelmente eu estenda por mais uns dias para vocês fazerem ele depois. Então, pessoal, a força de atrito, ao contrário das forças que a gente viu até agora, ela ganha um nomezinho que é se chamar de uma força dissipativa. Como a gente vai ver também depois, lá quando for ver trabalho, uma força dissipativa ela é uma força que a gente pode, que ela se opõe ao movimento. Então, a força de atrito, ela sempre vai ser contrária à tendência de movimento ou ao movimento em si. E qual que é a origem dela? Ela vem do fato de que nada é perfeitamente liso. Tudo tem ranhuras, de tal forma que quando eu tento passar um corpo sobre uma superfície, ou um corpo sobre um outro corpo, eu sempre vou ter um certo atrito devido a essas ranhuras estarem uma entrando na outra. Obviamente, uma forma de a gente diminuir essa oposição ao movimento é preencher as ranhuras. Então, por que, por exemplo, um chão molhado escorrega muito? Porque um chão molhado, tu vai ter água preenchendo essas ranhuras e logo o teu atrito vai ser menor. Então, percebo que existe uma relação entre a intensidade do atrito e o quão, como é dizer, e essas ranhuras em uma superfície ou na outra. Essa informação microscópica de o quão grande é um atrito entre duas superfícies, quem me dá é uma coisinha chamada coeficiente de atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito entre duas superfícies, maior é o atrito entre elas. E o que é importante? O coeficiente de atrito vale somente entre duas superfícies. Como falei, existe um coeficiente de atrito entre o tênis e o chão seco, um outro coeficiente de atrito entre o tênis e o chão molhado. E por que o atrito nesse caso é importante, pessoal? Porque quando a gente dá um passo, a gente está empurrando o chão para trás. Então, a gente imprime, por assim dizer, uma tendência de movimento no chão para trás. Lembrem, sempre que o atrito se opõe à tendência de movimento, isso quer dizer que o atrito me empurra para frente e impede o meu pé de escorregar para trás. Então, por isso que quando não existe o atrito, nosso pé escorrega. Okay? Então, a força de atrito, como falei, ela vai depender de quais materiais estão sendo atritados e vai depender do quanto que esse corpo empurra o chão. Okay?
Quem é que qual é a força que me diz o quanto que um corpo empurra uma superfície? É a reação normal. Okay? Então, o que é muito importante tomar cuidado, na força de atrito não entra a força-peso, entra a reação normal. Okay? Um exemplo claro disso é quando a gente quer empurrar algo muito, muito pesado, é muito mais fácil a gente dar uma levantadinha e empurrar do que empurrar reto para frente. E por quê? Agora eu vou voltar alguns sliders para trás. Esse exemplo daqui, se eu dou uma empurradinha para cima, a força normal diminui. Então lembrem, se eu não desse essa empurradinha para cima, a normal seria igual ao peso. Mas se eu dou uma empurradinha para cima, a normal fica menor que o peso. Então eu diminuo a normal e, consequentemente, consigo vencer a força de atrito e empurrar a geladeira, por exemplo, para frente. Então, por isso que quando a gente quer empurrar algo muito pesado, é muito mais fácil levantar um pouquinho e depois puxar. Okay? Então, a força de atrito ela é separada em dois tipos, por assim dizer. Existe a força de atrito. Lembra? Então, voltando. Então, depende. Ó, o corpo A ele vai estar empurrando a superfície. Né? Então, concordo que quanto mais o corpo A empurrar a superfície. Sim, eu entendi. Quanto mais o corpo A empurrar a superfície, mais as ranhuras de A vão encaixar nas ranhuras de B. Consegue compreender isso? Ou enxergar isso? Deixa eu... Tá. Só compartilhar aqui minha tela para... Por algum motivo agora o computador não está achando a webcam. Tá. Meu computador resolveu não achar a webcam agora, pessoal. Peço desculpas. Mas enfim, a ideia é essa aqui. O A empurra a superfície mais forte, então observe quando eu quiser mover para cá, esse carinha vai estar mais encaixado aqui embaixo. Entende? Então, quando quiser ir para o lado, eu não vou conseguir me mover para o lado, dependendo do quanto que eu estou empurrando o corpo sobre a superfície. Vocês conseguiram enxergar agora? Isso que quanto menor a normal, menos está empurrando o chão. Entende? E aí menos é o atrito. Deixa eu ver, acho que agora tá... Beleza. Então, a força de atrito ela é separada, então, pensando em dois tipos, a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. De novo, e por que ela é separada em dois tipos? Exatamente devido a essa propriedade das ranhuras. Porque uma coisa é, isso aqui já está se movendo, ele não vai ficar bem encaixadinho aqui embaixo, ele vai só passar tropicando, mas vai. Enquanto que quando está parado, isso aqui pode ficar bem encaixadinho, isso é mais difícil de eu começar a mover esse corpo. Então, a força de atrito estático, ela é uma força que vai surgir sempre que tiver uma tendência de movimento, mas não existe movimento ainda. Então, o corpo tem que estar parado, tem que estar em repouso, mas ele tem que estar querendo, tem que ter essa tendência para se mover. Como, por exemplo, um bloco que aplica uma força externa. Essa força de atrito estático, ela vai ser variável. Por que ela vai ser variável, pessoal? Se eu não tenho nenhuma tendência de movimento, essa força externa é zero. Conforme eu começo a aplicar uma força externa, a força de atrito ela vai ir aumentando conforme eu aumento a força externa também. Até que ela vai chegar em um valor máximo, que é dado pelo coeficiente de atrito estático entre a superfície e o corpo,
vezes a reação normal. O que acontece quando eu passo esse valor máximo? O corpo entra em movimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma força de atrito estático, eu estou querendo mover um corpo de 10 kg parado numa superfície de tal forma que tem um coeficiente de atrito estático μe entre a superfície e o corpo. Para descobrir qual é a mínima força para mover esse corpo, eu tenho que primeiro descobrir qual é a reação normal. Deixa eu botar aqui. Então, para saber quanto que vale essa força externa, percebam, eu tenho que descobrir quanto que é a força de atrito estática máxima. Para descobrir quanto que é a força de atrito estático máximo, eu tenho que descobrir quanto vale a reação normal, que nesse caso, ela vai ter que ser igual ao peso. Por que igual ao peso? Porque são as duas únicas forças atuando na direção y sobre o corpo. E além disso, ele está parado, ele está em equilíbrio estático. Então, se o corpo pesa 10 kg, a reação normal é igual à massa do corpo, que é 10, vezes g, que é 10, que dá 100 newtons. Se o coeficiente de atrito estático é 0,35, a força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito, que é 0,35, vezes a reação normal, que nesse caso vale 100 newtons, que dá 35 newtons. Okay? Então, se eu aplico uma força maior do que 35 newtons, o corpo começa a se mover. Se a força é menor, ele não se move, de tal forma que a força de atrito, nesse caso, vai ser sempre igual à força externa que eu estou aplicando, até atingir o valor máximo de 35. Quando eu passo esse valor máximo, o corpo entra em movimento. Só vou botar aqui. Tá? Alguma pergunta? E o que é importante, pessoal, e essa propriedade também do coeficiente de atrito dinâmico ser sempre menor do que o coeficiente de atrito estático, é porque é mais difícil, explica porque é mais difícil tu começar a empurrar uma coisa do que tu manter ela se movendo depois. E, de novo, quem já teve que puxar uma geladeira, puxar um armário, qualquer coisa, sabe que o mais difícil é dar o primeiro empurrãozinho. Depois que andar, só vai. E falando que depois que andar, só vai, quando a gente está em uma ladeira, a gente sabe que existe o santo ajudando a puxar tudo para baixo. Okay? Então, uma forma de a gente calcular o coeficiente de atrito, pessoal, é utilizar um plano inclinado. Okay? Então, só um minutinho. Eu vou fazer esse experimento ao vivo aqui para vocês. Só abrir. Eu pego meu primeiro experimento à distância. Eu apertei a moto errada, só um minutinho. Também vai ficar. Deixa eu só treinar aqui um pouco. Então, percebam, aqui eu tenho o meu corpo, que é o meu plano inclinado, que é dado por essa pastinha. E eu vou colocar sobre essa pastinha, deixa eu achar o que eu possa fazer rolar e não quebrar, um estilete. Lembrando, não use estilete em casa, criança é perigoso. Se esse carinha tá parado, okay, percebam, a força-peso que puxa ele para baixo é completamente anulada pela reação normal com a superfície e ele fica parado. Se eu inclino um pouquinho, ele começa a se mover. Se eu inclino um pouco menos, ele não se move. O que está acontecendo aqui, pessoal? Percebam que conforme eu vario a inclinação, existe a tendência do corpo de ir para baixo. Ou seja, surge uma tendência de movimento para baixo do plano. Se existe uma tendência de movimento, vai surgir uma força de atrito para cima que se opõe a essa tendência de movimento. Só que quanto mais eu inclino, maior é essa força para baixo do plano. Então, quanto mais eu vou inclinando, mais estou aumentando a força, até que chegou o ponto que eu venço a força de atrito estático e entre em movimento. Okay? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora, só que com continhas. Okay? Então, agora eu tenho o meu corpo de massa M, que é o estilete, que ele está sobre uma rampa, de tal forma que eu posso variar a inclinação dessa rampa. Okay? E aqui, percebo que como eu estou falando de um plano inclinado, eu tenho que dar uma inclinada no meu universo. Tá?
Lembre que eu posso escolher qualquer referencial que eu quiser, desde que esse referencial seja inercial, ou seja, repouso. Então eu posso falar que que agora, nesse caso, ao invés do meu eixo X ser paralelo ao chão, o eixo X é paralelo ao plano que está inclinado. Então isso quer dizer que o eixo X está aqui. Se eu inclinei o eixo X, eu inclino também o eixo Y, que agora está para cá. Então perceba que quando eu faço isso, eu digo que a força de atrito está atuando sobre o eixo X e a reação normal está atuando sobre o eixo Y. O que mudou? A força-peso não está mais sobre o eixo Y agora mais. A força-peso sempre puxa reto em direção à Terra. Então a força-peso agora ela está para cá, que é o que está representado aqui. Então agora o meu eixo X é paralelo ao plano, o eixo Y é ortogonal ao plano, de tal forma que a reação normal está sobre o eixo Y, a força de atrito está sobre o eixo X, e a força-peso faz um ângulo com o eixo Y igual ao ângulo de inclinação do plano. E agora o que é interessante a gente entender? Por que as coisas descem quando a gente está em plano inclinado? Devido à força-peso. Como é que a gente consegue enxergar isso? Essa força-peso ela faz um ângulo θ com o eixo Y. Isso significa que ela vai ter uma componente Y, que é a força-peso cosseno de θ, porque a componente Y está com o ângulo, é adjacente ao ângulo, e vai ter uma componente X, que é PG, seno de θ. Okay? Perdão. Então, se essa inclinação é zero, seno de θ vale zero, e toda a minha componente é componente Y. Conforme eu começo a aumentar esse θ, eu vou aumentando o valor do seno, até que vai chegar ao ponto que a componente X da força-peso vai ser grande o suficiente para gerar o movimento. Então, na direção X, eu tenho a força-peso puxando o corpo para baixo, e eu estou dizendo agora que quem está para baixo é positivo. Eu tenho a força-atrito se opondo ao movimento, ou apontando para cima. O que aponta diagonal para cima é negativo. Conseguiram entender essa ideia de deixar o mundo inclinado? Porque provavelmente vocês sofreram muito com isso no ensino médio também. Por isso, provavelmente. Só para explicar o mais ou menos, pessoal. Esse daqui é o meu eixo X e Y normal. X, o que vai para a direita, é positivo, Y, o que vai para cima, é positivo. O que eu estou fazendo ali? Como agora estou em plano inclinado, eu estou fazendo isso com o meu eixo. Tá vendo? Então, se antes, quando estava assim, que estava para cá era positivo, que estava para cá era positivo, eu só estou inclinando. Agora, o que está para cá é positivo, o que está para cá é positivo. Tá? E é exatamente isso o que eu estou fazendo ali. Então, quando eu pego meu plano e inclino ele, tudo que está descendo o plano é positivo. Tudo que está saindo do plano é positivo. Entendeu? Então, aqui, fiz isso. Pá. Conseguiram enxergar? Porque um fica positivo, outro negativo? Não, é só porque, lembra, o que tá, tudo que está para cá é positivo. Então, o que está para cá é negativo. Da mesma forma, tudo que está saindo do plano é positivo. Tudo que está indo para baixo do plano é negativo. Então, por isso que a força-peso na direção X
ela está indo para baixo do plano. Então ela é positiva. A força de atrito está indo para cima do plano, é negativa. A componente y do peso está entrando no plano e indo para baixo, é negativa. A reação normal está saindo do plano, então ela é positiva. Não, pessoal, sem galho. Como eu falei, pode me perguntar quantas vezes quiserem, que eu sei que a gente já está à distância, já tem o problema, né, de não tá ao vivo, não tá bem tirar as dúvidas tudo direitinho, então eu não tenho problema, me interrompam quantas vezes quiserem, tá? Então, o que está descendo o plano positivo, o que está subindo o plano negativo. O que está saindo do plano para cima, positivo, o que está entrando no plano para baixo, negativo. Conseguiram entender por que a força peso, a componente Y é peso cosseno de θ, a componente X é peso seno de θ? Tá. Então, calculando o resultante em X, o que está descendo o plano é positivo. Não? Beleza, então vamos de novo. Ó, essa daqui é a força-peso. Tá? Esse ângulo θ é o ângulo entre a superfície e o chão. Esse ângulo θ aqui, ele é o mesmo ângulo que a força-peso vai fazer com a força normal. Só um minutinho que acho que vou ter que desenhar isso para vocês. Só vou fazer um desenho aqui rapidinho, porque também outra coisa que nem sempre a gente vê bem no ensino médio é a semelhança de triângulos. Mas não tem problema. Eu literalmente estou ganhando dinheiro para explicar isso aqui para vocês. Então, consegue enxergar? Para cá. Está ali o plano inclinado, o ângulo θ e a força-peso para baixo. Se quiser, depois eu posso escanear e enviar para vocês essa figurinha. De tal forma que se eu decompor, aqui apareceu PY e aqui apareceu PX. Tá? Que é exatamente o desenho que está aqui embaixo. Então, consegue enxergar? Então, PI, eu tenho a força-peso para baixo, a força componente X descendo o plano e a componente Y entrando para dentro do plano. Então, agora a gente vem, como eu falei, a parte que nem sempre se trabalha no ensino médio, é que eu tenho esse ângulo θ aqui embaixo. O que eu vou fazer, pessoal, é projetar e transformar isso daqui em um triângulo retângulo. Tá? Deixa eu até mexer aqui agora, que agora eu me perdi um pouco. Assim. Tá, peraí que ficou ainda mais confuso. Faz muita falta um quadro, você não tem ideia. Porque agora eu vou pegar uma cor diferente para ficar menos confuso.
Mas você consegue ver e entender. Então, aqui o plano inclinado com o ângulo θ. Tá? Se eu pegar PX e estender ele até lá adiante, e pegar uma reta que sai aqui do final de PY e estender até ela ao final, perceba que é uma continuação, é como se eu estivesse pegando esse triângulo de cima e replicando ele lá embaixo. Então vai surgir o ângulo θ lá embaixo, aqui do lado, aqui embaixo de novo. Se aqui é θ, esse ângulo aqui de cima, entre Px e o peso, eu posso chamar, por exemplo, de um beta. Ok? Se esse ângulo aqui é um ângulo que eu chamei de beta, e ele é o ângulo entre a componente x e a força-peso, e esse carinha paralelo à componente x, esse ângulo aqui tem que ser esse mesmo carinha beta. Tá? Mas se beta, um ângulo θ e 90 graus forma um triângulo retângulo, um outro triângulo retângulo que também tem um ângulo de beta e um ângulo de 90, o terceiro ângulo tem que ser θ. Tá? Não sei se deu para entender. Mas é por isso que o ângulo entre a componente y da força-peso e a força-peso é igual a θ. Tá? Eu sei que essa parte é bem chatinha e realmente é bem complicado de enxergar. Então, a minha resultante na direção x é a componente x do peso, que é peso seno de θ, menos a força de atrito estático máximo. Lembrando que eu estou considerando que o corpo está em repouso também. Na direção y, eu tenho que estar para cima, que é a reação normal, menos o que está para baixo, que é a componente y do peso, que é PG cosseno de θ. Então, perceba que dessa segunda relação, eu obtenho que é normal, é a força-peso, vezes cosseno de θ, e da primeira relação, eu tenho que peso seno de θ é igual a força de atrito estático. Mas força de atrito estático nada mais é do que a normal, vezes o coeficiente de atrito. Então, vou substituir aqui essa relação. Então, normal é PG cosseno de θ. Então, eu tenho que PG seno θ é igual, PG cosseno θ vezes o coeficiente de atrito. Notem que o peso se corta. Sobra só que o coeficiente de atrito é igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ, ou que o coeficiente de atrito é igual à tangente de θ. O que é muito legal e muito interessante desse resultado, pessoal? Ele não depende de qual corpo ou de qual é a massa do corpo que está sobre a superfície. E por que isso é interessante, por que isso faz sentido? Porque a força de atrito ela não depende da massa do corpo. Ela só vai depender de quanto que eu estou empurrando o corpo e do coeficiente de atrito, que por sua vez só depende das propriedades dos materiais. O coeficiente de atrito não pode depender do corpo, só do material do qual é feito. Então é por isso que o coeficiente de atrito ele só tem dependência no ângulo onde começa o movimento. Se eu aumentar meu ângulo um pouco acima de θ, eu vou ter a força-peso vai ser tal que o corpo vai começar a se mover, a componente X da força-peso. Okay? Então, de novo, por que aqui não aparece a massa do corpo, não aparece a força-peso? Porque o coeficiente de atrito é uma propriedade do material e não do corpo. A partir do momento que o corpo então começa a se mover, quem passa a atuar é o atrito dinâmico. A equação é exatamente a mesma, com a diferença de que isso daqui não é um valor máximo, isso aqui é um valor fixo. Então a força de atrito estático ela vai aumentando até aquele valor máximo. A força de atrito dinâmico ela tem sempre o mesmo valor, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo sendo empurrado por uma força de 50 newtons, mas esse corpo está sobre uma superfície onde existe um atrito cujo coeficiente é 0,30 entre o corpo e a superfície, a força de atrito vai diminuir a aceleração sobre esse corpo, por assim dizer. Então, a força resultante é o que está para a direita, que é a força externa, menos o que está para a esquerda, que é a força de atrito. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. A força de atrito, pessoal, lembrando, ela é coeficiente de atrito vezes a normal.
Nesse caso, como na direção Y eu só tenho a normal e o peso atuando, a normal vai ser igual ao peso. Então, se o peso do corpo é 100 newtons, que eu acho que me fiz colocar aqui também, perdão, a aceleração vai ser a força resultante, que é a força externa menos o atrito, sobre a massa do corpo, ou 50, que é a força externa, menos o coeficiente de atrito, que é 0,3, vezes a normal, que é 100, sobre a massa, que é 10 kg. Então, aqui, 0,3 vezes 100 dá 30, eu tenho 50 menos 30, que dá 20, sobre 10, 2 metros por segundo quadrado. Tá? Então, a força de atrito dinâmica, qual que é a diferença para a força de atrito estática? Ela surge quando o corpo já está em movimento e o valor dela é constante. Alguma pergunta, pessoal? Aula que vem a gente pode tirar para isso, porque, como eu falei, vai ter pouquinha matéria sobre torque, que, não vai, que é só o que faltou, que eu resolvi não colocar hoje, que a gente já está 1h20. Se eu colocasse torque, a gente já chega 1h40, 2 horas, aí ia cansar demais. Mas daí na próxima aula a gente pode pegar algum exercício da lista 2 e resolver. E também lembrando que a partir da semana que vem já vai ter monitor, que do monitor vocês vão poder agendar horário com eles também para tirar dúvidas. Tá? E eu sempre esqueço, eu comprei uma lousa eletrônica, eu só não aprendi a usar ela bem ainda. Vou ver se até a próxima aula eu aprendo a usar ela para, quando tiver dúvidas, tiver que escrever, eu não ter que ir para o papel sem ter a lousa para escrever e compartilhar a tela com vocês. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Como eu falei, vocês já podem agora fazer os exercícios, tanto a lista 2 quanto os exercícios da apostila sobre leis de Newton. Só não pega o exercício de torque ainda, que isso é matéria da semana que vem. Então, se não tem mais nenhuma dúvida, pessoal, boa semana. Obrigado pela presença, por aturar 1h20 minha falando. Até a semana que vem.